Seja bem-vindo ao Terapia das Marcas Léo, meu grande amigo Leonardo. Você pode me apresentar você, não o empresário? Sou Leonardo, sou nascido no interior de Goiás, lá em Rio Verde. Vim para São Paulo com uns 17 anos para estudar medicina, com muito esforço de todos nós lá da minha família, e aos poucos eu fui construindo uma trajetória dentro da medicina, né? Fiz cirurgia geral, Abriu gente, pô. então, durante um bom tempo. Me apaixonei por trauma. Você era carniceiro, então. Na verdade, eu tinha duas coisas durante a faculdade que eu queria fazer. Eu gostava da parte hormonal, assim, eu sempre gostei da parte de Eu fisiologia. também gosto muito da parte de hormônios. Eu Né? sei. Hoje não mais tanto, né? Hoje não mais tanto, né? Eu brinco com a galera, né? O pessoal fala que tá fazendo um ciclo, tal, não sei o que lá, e às vezes eles me perguntam, né? Will, quando você era atleta, você fazia bastante ciclos, tal? Eu falei assim, não, cara, eu tomei muito pouca coisa, eu fiz um ciclo só. Você começou e nunca mais De parou. 10 anos, né? Eu comecei com 17 anos e parei com 27, né? Mas foi um ciclo só, pô. Então, enfim. Isso é uma das grandes coisas hoje que eu até pego em estudos, né? Todo mundo fala contra a testosterona, etc., porque desbalizam realmente em relação aos atletas, né? Que os atletas eles utilizam 1 grama até 2 gramas semana ali, né? De testosterona e derivados ali. Uhum. E aí sim se cria todo esse arsenal por trás, né? Que causa doenças cardiológicas e etc. Também, né? Sim, A dose pra cavalo causa, né? como se você estivesse tomando. Em vez de eu tomar 1 grama de dipirona, eu vou tomar 100 gramas de dipirona. Exatamente, não vai dar bom. Vai dar problema. Hoje eu fiz um post sobre isso. E toda vez que eu defendo, né, você usar algum hormônio, eu tô nesse estigma, né? Não, mas a galera tá te vendendo um protocolo, mas não é um protocolo, esse é bomba. Não, calma. O jeito que os caras tomam é bem diferente, né? Você Exatamente. viveu isso aí. Posso garantir que é bem diferente, assim. Você se sente uma peneira, né? De tanto ser furado. Fúria no bíceps, no tríceps. Amigo, chega um certo momento que você arranja lugar novo pra furar, cara. Eu dava aula pra enfermeira, entendeu? Tipo assim, não, amiga, pera aí, o que eu te ensinar? É aqui, ó. Eu imagino. Enfim. E aí você também, então, trabalhou muito com trauma, então, também. É, eu me apaixonei por trauma no quinto ano da faculdade. Eu falei, cara, nossa, isso, uma sala de trauma, né? Trauma, na minha opinião, é a única coisa dentro da medicina que não depende do paciente, depende 100% de você estar atento aos processos, às etapas que você segue. Se você não fizer uma coisa, você deixa o paciente morrer ali, né? Então, como eu sou um cara muito executor, eu gostava de executar aqueles passos de forma rápida, contínua, e a reavaliação do trauma é isso, né? Uhum. E isso, eu falei, poxa, é isso que eu quero fazer na minha vida. Quando eu terminei meu R3, eu tava estafado, assim, né? Muito cansado. E um dia, numa sala de trauma, eu percebi, cara, por quanto tempo eu consigo fazer isso? Uhum. E com esse estralo que eu falei, cara, eu preciso abrir um meu primeiro negócio, porque eu comparei o que eu ganhava num plantão e o que eu comparei com o que eu ganhava quando eu vendia uma cirurgia, que era a mesma cirurgia que eu não ganhava nada no SUS, que eu, sei lá, cobrei na época, era R$ 3.000. Falei, poxa, tá aí, é isso que eu quero, né? Eu quero ir lá, poder operar um paciente e ganhar R$ 3.000. Como eu faço isso? E aí eu comecei a entender dentro do mercado qual que era a cirurgia que eu conseguiria ter essa rentabilidade. Uhum. E na época a cirurgia bariátrica era a cirurgia que as pessoas pagavam para fazer. Todas as outras cirurgias as pessoas faziam pelo plano de saúde, dentro do, obviamente, do que eu sabia fazer. Então me associei com um colega que já fazia cirurgia bariátrica e comecei a fazer cirurgia bariátrica. Quando eu comecei a fazer cirurgia bariátrica, eu percebi, poxa, eu tenho um paciente obeso que eu só sei fazer a parte mecânica. Eu não sabia fazer nada além disso. E o paciente obeso é uma necessidade imensa de diversas coisas, né? De micronutrientes, de parte hormonal e etc. E eu fui pegando o caso que ninguém queria pegar, né? Eu fui operar um cara de 180 quilos, ninguém quer fazer isso. Uhum. Falei, pô, e se eu acompanhar esse cara depois? E onde que eu vou saber um pouquinho sobre metabolismo? Aí eu falei, vou fazer uma pós de medicina do esporte. Fiz uma pós de medicina do esporte, comecei a entender um pouco de metabolismo. E hoje o que eu faço é nada a ver com medicina do esporte, nada a ver com cirurgia. Eu pego uma pessoa, entendo ela, onde que tá doendo ela, né? Uhum. E começo a fazer a mesma coisa, né? Como sou muito processual, eu entendo,
na parte da vida da pessoa, como é que tá? O que que eu tenho que fazer para ela melhorar? Ah, beleza, tem que fazer isso, isso e isso. Ah, e na parte hormonal, tem que fazer isso, aquilo. Na parte alimentar. Então, as pessoas elas tratam o ser humano de forma departamentizada, né? Uhum. E a visão macro as pessoas não têm. Então, eu criei hoje uma metodologia onde eu coloco a pessoa no centro, eu consigo organizar todas as vias da pessoa, As demandas as dela. demandas da pessoa. Aí a gente tem a nossa missão hoje, que é transformar saúde em hábito. Então, Uhum. saúde é o hábito da pessoa estar cuidando sempre da saúde dela, né? Então, toda a nossa brand de marca é nisso, né? Uhum. Você não é acostumado a cuidar da saúde como você escova os dentes todos os dias. Você não Uhum. cuida da saúde todos os dias. E aí eu crio um negócio de, um paciente tem que vir aqui a cada 2 meses para eu ver como ele está, para eu mudar alguma coisinha. E eu comecei a fidelizar muitos pacientes, que eu comecei em 2018 com essa ideia. Uhum. Então eu tenho pacientes até hoje dentro da coisa que estão comigo desde 2018, né? Que legal. A cada 2 meses, né? Eles vêm, conversam comigo, entendem. Lembrou da família já, né? É, exatamente. Eles brincam que eu sou o chaveirinho deles, né? Maneiro. E o Léo? É, porque você acabou de me apresentar o seu lado profissional. É difícil, né, falar, né? É, maneiro. É. Ah, para mim, né, quando você me diz isso, Léo é sinônimo de trabalho. Né? Aqui nos bastidores a gente conversava, inclusive, sobre ele querer parar daqui 3, 4 anos. Meio que a sua identidade se fundiu com o trabalho, cara. Não vai dar, não. É Né? difícil, né, se dividir, né? Hoje eu acho que quase é impossível, né? Sim, sim, Eu imputo o trabalho em todas as pessoas que estão ao meu redor, né? sim. Ah, hoje, então, você pode me dizer que você começou a sua marca, querendo ou não, para ajudar as pessoas a terem mais performance, mas o que estava acontecendo na sua vida naquele momento é que você trabalhava demais e não conseguia, de fato, pelo que eu percebi, ter os recursos financeiros que você gostaria de ter e percebeu uma outra forma de fazer aquilo e percebeu que se tivesse um posicionamento, uma marca, isso seria o início das coisas, né? Não só isso, na verdade, eu sentia que aquela metodologia não ajudava realmente a pessoa. Aham. Um método onde como a medicina é tratada, ela não, eu sentia que eu não ajudava a pessoa de fato. Isso me incomodava, porque eu atendia planos de saúde e SUS e falei, cara, a pessoa chega lá com dor no estômago. O que que dor no estômago é? Você tem que fazer uma endoscopia, um ultrassom, mas pra quê? Se às vezes a dor tá na alimentação da pessoa, no sono da pessoa. Uhum. Então eu sentia que aquilo, do jeito que eu fazia, eu não ajudava de fato. E por eu não ajudar de fato, por eu entregar só uma etapa, eu era mal remunerado. Uhum. Se eu entregar todas as etapas, pode ser que você tenha um diferencial de marca Uhum. e aí eu vou ser melhor remunerado. Maneiro. E eu acho que o diferencial tá nisso, né? Tipo, o que que você vai cobrar? Você vai cobrar alguma coisa que ninguém entrega. Sim. Perfeito, isso é diferenciar. Inclusive, a definição mais clara de posicionamento é o que que você tem de diferente comparado ao outro, né? Então, quando a pessoa ela consegue responder a essa questão com o trabalho dela, com o serviço que ela presta, ela começa a ter procura de mercado, porque ela começa a fazer algo diferente que o mercado ainda não fez, né? Então, isso é interessante de ver que você conseguiu ver esse macro muito rápido, né? E aqui tem uma pergunta que vem para te ajudar aí para entender quem que foi esse Léo menor. Como que foi a tua infância? Você consegue associar talvez algum momento da sua infância, da sua juventude, que de certa forma já inclinava o seu coração e a sua vida para ser médico? Já tinha alguma coisa presente no Leozinho, né, ranhento, lá de Goiás e comedor de pamonha, que já estava presente ali, ou você não vê pontos de conexão? Meu pai é veterinário e eu fui criado dentro de fazenda e etc. Aham. Então, eu gostava muito de animais, né? Mas você gostou de gente, então entendi. Não, eu gostava muito. O gente é animal, né? Mas eu gostava de entender como os animais funcionavam. Então, assim, eu pedia pro meu pai trazer bichos mortos para eu tentar abrir os bichos. E eu queria fazer veterinária, eu estava muito inclinado para fazer veterinária, biologia, porque eu só estudava isso, né, quando eu era criança. Uhum. E meu pai um dia falou para mim: Olha, filho, eu entendo, mas naquela época, né? Hoje, obviamente, talvez se eu tivesse feito veterinário, eu estaria com o hospital veterinário com uma metodologia de tratar o bicho de uma forma diferente, talvez teria o mesmo posicionamento, né? Mas de uma outra ótica. Aham. Mas meu Outro pai, nicho. mas meu pai falou para mim, filho, né? Acho que até na maneira dele ver a veterinária, né? Pô, olha, as pessoas nunca vão te remunerar tão bem de você tratar o bicho
do que quando elas tratam elas. Uhum. Será Já que... tinha a visão do negócio. Exatamente, porque então ele tinha uma visão de negócio interno, eu falei, poxa, não vou escutar o meu pai que vivenciou, e meu pai fez uma faculdade que na época tinham pouquíssimas faculdades no Brasil, Uhum. e ele tinha vindo de fora, meu pai fez faculdade na Unesp Botucatu, então ele me deu essa visão, e acho que esse negócio de honrar pai e mãe é isso, né? Cara, você tem que escutar uma pessoa que tá ali do seu lado, que você tá vendo alguma coisa que você ainda não vê, Uhum. né? E aí eu falei, poxa, é verdade, né, pai? Então, vou fazer isso, então. E aí eu fiz. Aí eu acho que o interesse genuíno em ajudar o próximo ali, querer realmente ter essa pessoa perto de você é uma das coisas que mais falta dentro hoje da medicina, sabe? Eu Concordo. vejo que o médico ele quer o dinheiro do paciente, mas antes disso ele quer vender alguma coisa para ele. Calma, eu não quero vender nada para você. Quero que você passe comigo, eu entendo o que você precisa e você fique comigo durante um bom tempo, que não existe um protocolo mágico, não existe alguma coisa mágica, existe alguma coisa que você vende para o que aquela pessoa precisa, e Sim. o que você precisa é diferente do que a outra pessoa precisa, né, então, eh, e entender que existem vários recursos, né, até na cirurgia bariátrica hoje que a gente está quase em desuso, mas ela se aplica para algumas pessoas, né, então Uhum. não vou defender só um ponto. Eu sempre tive uma visão mais de cima. Tipo, por que só esse ponto é certo? Esse ponto também pode ser certo. Uhum. Né? Eu sou defendedor da dieta cetogênica da carne. Legal. Mas como que a gente explica a uma pessoa que não quer comer carne, que não tá afim e que ela pode ter uma vida boa Comendo carbo. comendo carne? Se Exato. ela quiser. Exato. Mas como eu direciono ela? Sim. E essa é a minha visão sempre sobre a medicina. Então, não precisa ser só aquilo, entendeu? Pode ser. Igual que a gente é uma máquina perfeita de sobrevivência. Uhum. Então, Qual ambiente eu vou te colocar para sobreviver melhor com base naquilo que tu quer? exatamente. Maneiro. Acho que é uma premissa que eu uso no meu dia a dia. Eu não falar, isso tá errado, isso tá certo. Não. É interessante que me parece que antes da sua marca, né, você já tinha como vocação uma coisa muito interessante que no começo da conversa você já deixou claro nas entrelinhas, aqui no subtexto da sua fala. E agora você deixou mais claro ainda quando você remete à sua infância. É, essa sagacidade que você tem por querer entender as coisas, né? Então você é meio sagaz assim, talvez com o processo das coisas, pelo funcionamento de máquinas, pelo funcionamento do mecanismo das coisas, né? Então você tem uma habilidade mais natural de perceber padrões, né? Assim, é interessante porque quando criança, cara, que criança estranha que vai querer abrir bicho, entendeu? A gente quer fazer carinho nos bichinhos quando é criança. Eu não sei se você sabe, né? A gente não quer abrir os bichinhos, né? Eu pegava girino no rio, levava pra casa pra esperar eles virarem sapo. Pra você ir vendo o processo dele. Juro por Deus. Que legal, cara. Eu tinha, tinha um recipiente, lembro como que era de um jogo meu, de aquele que era aquele negócio que era de tomara que caia, assim, daquele negócio do Faustão, e ele tinha um recipientezinho que era grande, assim, aí eu pegava os girinos, colocavam lá, esperava os girinos virarem sapo, e aquilo ali me fascinava, a transformação, né? Então, hoje, o paciente que me dá mais retorno, não só financeiro, mas que eu provo que eu faço tá certo, é o paciente que eu pego que ele é um girino e transformo ele num sapo, mas no sapo que ele gostaria de ser, entendeu? Tem Muito bom. pessoas que querem ser um sapo diferente, entendeu? Aham. E eu processualizei meu atendimento, né? Hoje eu tenho as fases de cada do que o paciente chega, né? Qual que é a fase que ele tá? E eu ensino isso muito hoje para os médicos que trabalham comigo. Que legal. É como se ele tivesse, então, sei lá, a fase um tá caótica, né? A fase 2 já dá pra. Exatamente. Beleza. Maneiro. Você vê, literalmente, o que eu consigo ver é que você aplica essa prática de enxergar padrões nas coisas e executar em tudo. Você acabou de falar que tem, por exemplo, né, esse próprio diagnóstico, você consegue ver a etapa que o cliente está e provavelmente já tem um POP, né, um procedimento operacional padrão para aquele tipo de paciente que precisa começar por aquele ponto, né? Por algum momento, né? E assim, acho que a medicina ela foi construída. Antigamente o médico era assim, né? Ele Uhum. tratava, colocava o paciente no centro, né? Não tinha tanta técnica, né? Não tinha tanto, mas depois a gente departamentizou, que eu acho muito importante, né? Uhum. Mas depois como isso flui, a ideia é essa, assim, hoje eu venho uma medicina que não sou uma especialidade, Uhum. eu sou o que a pessoa precisa naquele momento. E se eu não sei o que ela precisa, se eu não tenho conhecimento técnico daquela etapa, eu tenho que estudar e conhecer. Obviamente que eu não vou sair fazendo uma cirurgia
neurológica, porque não faz sentido nenhum, né? Eu vou Uhum, ter que uhum. demorar muitos anos para conseguir ficar super especialista naquilo. Mas a medicina, ela se departamentizou tanto que o sonho das pessoas é serem super especialistas. Uhum. E a carência hoje do médico generalista, de que entende o paciente, de que faz, é muito grande, cara, é muito grande. Que entende não só de biologia, mas entende de gente, né? Depois que eu procurei autoconhecimento, ficou muito mais fácil fazer isso, né? É, imagina, né? É. Porque antes você deveria ver a pessoa que nem um pedaço de carne, né? Uma máquina ali na sua frente, né? E a sua sessão de terapia é exatamente isso. Você pensa, tá, mas quem que era o Léo de criança? A infância revela muito sobre você, né? Ela fala um pouco, ela fala um pouco. É. Ah, sobre como você vê as coisas, né? E você vê, às vezes, uma pessoa que está passando por uma dificuldade até de comportamento. Às vezes o comportamento está refletido em algum momento da infância dela, que ela não conseguiu É um vivenciar. padrão que ela repete, né? É Exatamente. uma crença que ela instalou e ela vai repetindo aquilo, né? Mas olha que interessante, existe algo no ser humano que a gente chama de vocação. Vocação, se a gente puder ir para a tradução, é a voz que chama, né? Então, a finalidade do charuto é de ser fumado e não ser usado para escrever. A finalidade da lapiseira é escrever e não ser fumada, né? Por mais que tenham formatos semelhantes, mas cada um tem a sua finalidade. Cada homem tem um formato semelhante, né? Por exemplo, nós dois somos aqui do sexo biológico masculino, né? Então nós temos testículos, nós produzimos testosterona, né? Nós temos um pênis e etc. A gente tem pelos, enfim, é meio que a definição geral do homem, né? É meio que isso. A mulher é diferente, enfim. O ponto primordial aqui é, ok, já que nós temos pessoas que são semelhantes, né? Cada uma é chamada de alguma forma a ser alguma coisa. Existe no peito de cada ser humano uma vocação, uma finalidade única e específica e personalíssima que mora em cada um. A partir disso, a gente diz, né, o homem ele tem dois tipos de nascimento. O primeiro é o nascimento biológico e o segundo é o nascimento biográfico, é quando ele descobre para que ele foi chamado a ser, né? Então, o que que Deus quer de mim? O que que a vida pede para que eu seja de verdade? E é óbvio que a vocação ela tem estágios para ela acontecer. A primeira forma de vocação é você simplesmente trabalhar muito bem. Tipo, cara, responda bem ao que te é chamado. Então, voz que chama, cara, estão me chamando agora, sei lá, para atender esse paciente aqui no SUS e eu vou fazer isso aqui. Eu estou sendo chamado agora a trabalhar, eu estou sendo chamado agora a estudar para uma prova. Então, a primeira forma de vocação é responder bem ao ordinário. É responder bem à louça, ao chão que te chama a ser limpado, ao, no seu caso, paciente que te chama para ser operado. E é executar isso muito bem, porque durante a execução e os anos de prática nisso é como se fosse um diamante que vai se polindo. Então, no meio disso, no meio da tua execução diária de fazer aquilo que te é chamado a fazer, de repente você começa a perceber que existe uma habilidade mais individual em você comparado aos outros ali dentro. Que aí é o segundo tipo de vocação, que é quando você começa a exercer uma profissão com mais afinco. Você fala assim, cara, eu levo jeito para isso aqui, né? Então, dentro da medicina, que eu fui chamado a ser médico, e um médico qualquer, dentro dessa categoria eu percebo que eu tenho uma capacidade maior de ver processos, de ser mais rápido, de ver padrões, de criar inovações. Tá, então eu acho que eu vou exercer mais um pouco disso aqui. E ali, desde então, você tem ralado quase 10 anos, já 8 anos já desde 2018, a construir um novo padrão de atender, um novo padrão de atuar na medicina. E existe a vocação individual mesmo. É quando, de certa forma, Deus fala contigo no sentido de, não uma voz, né? Bom, em raros casos de santos, ele fala mesmo, né? Mas nós que somos meros mortais, você percebe que por trás de tudo aquilo que tu faz tem algo único que é só teu, que quando tu compara com o resto do mundo, parece que quase ninguém tem ou ninguém tem, né? Então, eu vou trazer a tua vocação aqui no final numa forma de manifesto, mas eu acho que eu intuo aqui a tua vocação, né? Tipo, me parece que o Léo é chamado especificamente para isso aqui, né? Então, a vocação é isso, é uma habilidade, é uma capacidade ímpar que tu tem que quando você corresponde a ela, As coisas acontecem. as coisas acontecem e parece que dá uma sensação de sentido. Fala assim, porra, parece que eu tô fazendo aquilo que de fato tem que fazer. Isso que eu sentia com cirurgia, né. Eu era bom de fazer cirurgia, eu executava bem aquilo ali, né, e você falou, em poucas palavras, assim, o que realmente eu sentia. Quando eu falei que eu ia sair dos grupos de cirurgia, que ia parar de operar
do jeito que eu operava, eu escutei um anestesista falando pra mim: "Mas poxa, você é um dos poucos que opera bem, que faz assim rápido, que as coisas", eu falei: "Você vai perder isso, que são anos, que você sofreu aqui, né, no São Vicente, ou operando, etc, pra você ir só para o consultório?" Eu falei: "Vou, mas por quê?" Eu também não sabia o porquê, mas eu sabia que eu estava fazendo certo. Tinha alguma coisa te chamando, né? É, porque, cara, quantos outros cirurgiões bons tinham na época? Mas ninguém sabia fazer isso que eu faço, ninguém sabe ter a capacidade. E hoje parece que quando eu não executo essa capacidade, quando eu não trabalho o suficiente essa capacidade, parece que eu não estou honrando a inteligência ou a vocação que Deus me deu. Maneiro. É por aí a mesma coisa. É interessantíssimo você trazer isso. Na empresa, aqui na Autêntica, né? A gente veio crescendo e veja bem, que interessante, né? A gente partiu de uma empresa que era de uns livros que eu tinha lido, de algumas dezenas de livros e cursos e formações que eu tinha feito de psicologia. E eu comecei essa empresa de forma muito simples. Eu comecei a fazer stories no Instagram, explicando sobre posicionamento, explicando sobre padrões de comportamento, do porquê que as pessoas compram, do porquê que as pessoas desejam. E eu escrevia todos os dias bastante. Bom, a empresa cresceu por conta disso, porque eu comecei a solucionar muito bem o problema das pessoas que queriam atrair os clientes certos, de certa forma, em resumo é isso. Eu vou lá, eu crio a marca, o posicionamento, a comunicação e o cliente certo começa a chegar um pouquinho mais rápido. Beleza. E no processo eu fui chamado a ser CEO, eu fui chamado a ser gestor, eu fui chamado a aprender sobre processos, a aprender sobre os KPIs, tabela de desempenho, organograma, funções, cargos, gestão de gente. Tá, eu fui chamado a isso, e beleza, fui fazendo, mas olha que interessante. Tem até um estudo muito interessante disso na teologia, que fala que o homem, alguns, né, eles encontram a sua vocação no meio da idade, na meia-idade, com 40 anos, 35, 40, 45 anos, né? E olha que interessante o que começou a apontar para mim nos últimos tempos. Fiz o que tinha que ser feito, fui gerindo a empresa, etc. Mas de repente eu começo a perder o brilho e o tesão de fazer isso e eu começo a me perguntar, cara, para que eu tenho o negócio? E foi onde há um tempo atrás eu voltei a fazer o que eu comecei a fazer, explicar padrões. Então a minha habilidade única, cara, é de ver padrões, é de conseguir reconhecer a vocação de cada marca, portanto, de cada dono, porque uma empresa é a materialização das ideias do dono. Então entender aquele dono e traduzir aquilo em negócio e em empresa e em comunicação com padrões. Quando eu volto a fazer isso, aí para operação, cara, mas como assim? Você é CEO, você vai para operação de novo? Eu volto a ter um brilho, eu volto a ter um chamado, eu volto a sentir que é isso que eu tenho que fazer, como foi para você, por exemplo, na medicina, quando você mudou de nicho do nada. Cara, mas o que tu vai fazer? Não sei, mas eu sei que eu tô fazendo não é o certo a fazer. De alguma forma vem essa resposta, né? A, tem alguma coisa dentro da gente que começa a nos provocar, tipo, cara, parece que não é isso aqui. Diferente de caras que, por exemplo, são cirurgiões que o cara vai estar com 70 anos e alegríssimo fazendo aquilo e ele nunca pensou em fazer nada diferente porque ele não foi chamado àquilo. Ele foi chamado a fazer cirurgia e não a outra coisa, né? Então, é interessante quando a gente começa a olhar para o mundo dessa forma. Cada um é chamado para alguma coisa em especial, né? E em especial aqui eu quero dizer porque galera que hoje escuta a gente, então, sei lá, então eu posso ser bilionário. Não, cara, não é no sentido material. É no sentido muito, é muito maior do que isso. É no sentido biográfico. É no sentido que te realiza, né? Então você vai me dizer que, por exemplo, uma mulher, por exemplo, a gente tem uma pessoa que trabalha em casa e que organiza a nossa casa. Ela tem 50 e poucos anos. Você tem que ver a alegria que ela faz aquilo. E eu já conversei com ela, eu converso com ela, né? E ela, não, eu adoro limpar, eu adoro ver as coisas limpas, eu adoro ver essa organização. E é uma pessoa simples, tal, e ela faz com um carinho aquilo. Então, infelizmente, a gente está numa sociedade hoje que felicidade foi atrelada a dinheiro, quando na verdade não tem nada a ver com isso. Tem muito a ver, tem muito mais a ver a você fazer bem o exercício de uma função específica que só você conseguiria fazê-la bem. E algumas delas dão mais dinheiro, algumas delas dão menos dinheiro, mas o mais importante do que isso é dar sentido à vida. Tipo, cara, isso aqui me dá sentido de fazer, isso aqui preenche a minha alma, né? E assim, eu sou CEO também hoje do meu grupo e, assim, posso te dizer que dentro do consultório é muito mais fácil para mim estar lá do que realmente estar, eh, gerindo todas as pessoas, fazendo todas as coisas, mas eu brinco que eu não sou uma criança, eu faço o que é necessário para que
outros médicos façam como eu faço, para que chegue o jeito que eu atendo em outras pessoas. Só assim as outras pessoas vão fazer. Então eu sou o Perfeito. CEO, eu crio um negócio, eu movimento as pessoas, eu contrato pessoas, eu para finalidade, porque eu sozinho, meu resultado é isso aqui. Uhum. Quantas pessoas eu vou conseguir impactar? Eu já impacto 300, 250 pessoas por mês, não consigo impactar 1000. Para impactar 1000, tem que treinar outras pessoas. E hoje, provavelmente hoje você também dá aulas, você explica as coisas, mas se você for colocar no cerne do que eu acho, do que eu não gosto de ensinar, eu gosto de ir lá e fazer. Uhum. Mas calma, beleza, eu sei que só eu fazendo, Uhum. vai chegar uma hora que é insuficiente, mas eu fui chamado para fazer algo maior, então tá bom. Então, o que é preciso para chegar naquele algo maior? Talvez foi chamado a ensinar os padrões que as outras pessoas precisam aprender para ajudar mais gente, né? Exatamente. E hoje a gente vê os padrões em empresas, em todas as coisas, e o padrão do consultório é fácil, o padrão da empresa às vezes fica nebuloso. A gente estava falando hoje mais cedo, né? Às vezes nós, na visão do CEO, né, do CVO, do cara da visão, às vezes a visão tá turva, porque a gente não. Pô, e você voltou para fazer o seu dia a dia, você falou, pá, beleza, eu tenho que fazer isso, e se eu fizer só isso, a minha empresa vai crescer, e aí as coisas vão acontecer. E você voltou pro básico, né? Então eu, quando atendo, eu ainda volto pro básico. A minha empresa cresce mais quando eu atendo mais. Mas nós somos limitados a tempo, né, de execução. Então, temos que transformar essa execução em parte cerebral, enquanto você consegue transformar aquilo em uma forma replicável de ser, né? Sim. Então, é muito difícil, né, essa transformação. A gente está provavelmente na mesma fase ali de transformar o que a gente executa para que os outros executem o que a gente executa, né? É isso aí. É a vocação, né? Talvez. Né? Vamos ver aqui. Tô percebendo umas paradas maneiras aqui. Uma pergunta que eu gosto de fazer, né? É, se hoje a sua empresa, a sua marca fosse tirada de você, o que que restaria? Poxa, O que que sobra? que perde o sentido da vida, né? A minha vida perde sentido. É difícil, né, você pensar, não, pô, agora não tem mais, né? O que você vai fazer? Acho que eu vou arranjar outra maneira para construir de novo a mesma coisa. Quebrou, acabou. O que você faz? Cara, reconstrói a mesma coisa e faz de novo, e de novo, e de novo. É, acho que não tem como eu não fazer de novo, acho. Uhum. Ah, Maneiro. Reconstruiria tudo. construiria. Faria, obviamente que a gente faria de formas diferentes, com alguns atalhos, né? Uhum. Com hack, né? Do É, joguinho. Do GTA. mas eu reconstruiria. Eu acho que eu já fiquei algumas épocas da minha vida, eh, que eu tive em 2023, 22, 20, 23 para 24. Eu tive um momento de cisão, né? Um momento de cisão grande de uma pessoa que estava comigo há muitos anos, Uhum. em que a gente já tinha chegado a 120 colaboradores em uma época, etc. A gente chegado num faturamento muito expressivo mensal. E eu percebi que com aquela pessoa do meu lado, eu não conseguia chegar onde eu precisava chegar, porque ao mesmo tempo que a minha visão estava para cá, a visão dele estava para lá. Enquanto eu queria trabalhar aqui, ele queria trabalhar aqui. E acho que foi um momento muito bom em que a gente se separou, porque só que quando houve essa separação, né, não é que você quebra, né, você não quebrou aqui, você só fica sem dinheiro. Uhum. Só que você fica sem dinheiro, mas o dinheiro volta para você em poucos meses depois que você está fazendo aquela coisa que você é chamado para fazer, né? Porque existe uma definição da Heloísa Capelas que eu gosto muito, que é uma mentora minha, que ela fala que o dinheiro é energia de troca. Então, quanto mais você dá a energia que você foi chamado para dar, mais o dinheiro vai voltar, entendeu? O dinheiro volta para você, parece que é magnético. Então, se um dia a sua colaboradora parar, talvez, de fazer as atividades dela de casa, o dinheiro vai sumir dela. Mas se ela volta para aquela atividade, volta o dinheiro para ela, né? Uhum. E aí, o quanto ela é satisfeita com aquilo que ela ganha de dinheiro, né? Se ela satisfaz com aquela quantidade de energia que ela tem, atendendo uma casa, atendendo uma família, legal, né? Eu queria atender mais do que eu atendo, entendeu? Então acho Uhum. que por isso que a gente consegue. Esse momento de 2023 você considera talvez um dos momentos mais difíceis da sua marca? Aí da tua vida empreendedora? Ah, acho que talvez seja um dos mais difíceis.
Acho que a gente enfrenta dificuldades todos os meses, né? E acho que naquele momento ali do Leonardo, naquele nível de. Eu acho que eu passei por dois momentos, assim, dois marcos. Em 2020, onde eu percebi que daquela maneira que eu estava fazendo eu não ia conseguir chegar lá, e eu realmente. Acho que eu já tive várias reconstruções, sabe? Acho que em 2020 eu tive que me reconstruir, em 23 para 24 também tive que me reconstruir, então acho que essa reconstrução ela é importante, porque quando você se reconstrói, você entende que você não pode cometer aquele erro de novo e você vai cometer um outro erro mais pra frente. Uhum. Mas um erro do degrau de cima, sabe? E esse erro do degrau de cima você vai cometer, mas você vai entender que você vai ter que descer um pouco. Então acho que a vida é assim, sabe? Você mais erra do que acerta. Então, nos seus erros, você tem que ter a resiliência de, pô, beleza, o que eu errei? Mas eu errei tentando fazer o certo, eu errei tentando fazer o certo. Tá bom, então eu já sei o caminho do certo. Então eu vou fazer por outro caminho. Uhum. Então, acho que 2023 foi um momento bem complicado, assim, mas foi um momento de muita evolução. Acho que todos os momentos de, Você saiu bem diferente é, depois. O que especificamente você sente que você saiu diferente? acho que eu tinha alguns comportamentos ainda às vezes eu tinha lapsos de coisas que não me levavam a nada em que eu ainda gostava de fazer aquilo. Por exemplo, festas demais, Uhum. cara, de 2024 pra cá, praticamente isso foi algo que eu amadureci e falo, cara, qual é o sentido de eu ir numa festa? Sabe? Não tem mais sentido, isso não tá dentro da minha vocação, entendeu? Uhum. E eram coisas que eu hedonizava isso, então eu tinha alguns comportamentos que ainda eram hedônicos, que acho que 2024 foi uma virada, assim, que o Léo de hoje não vê mais sentido nisso, sabe? Uhum. E por causa disso você deixa várias pessoas pra trás, várias coisas pra trás, sabe? Então acho que eu deixei acho que acho que a minha maturidade veio nessa mudança, assim, acho que em 2024 ali, eu com uns 34 anos. Então eu acredito que a minha maturidade chegou ali com uns 34 ali. Que Tô, bom, né? Chegou tá. tarde, né? Ah, Sacanagem. acho que a gente vai amadurecendo ao longo do período da sua vida, né? Então, deixar esse comportamento pra trás, algumas coisas que ficam pra trás, elas são importantes pra gente, né? Sim. Qual foi o momento assim que você viu que ter uma marca realmente era o que mudaria o seu jogo, né? Porque até então, pelo que eu entendi, você era um profissional, ah, que a tua empresa inteira era transportada em cima dos seus ombros, né? Não tinha, talvez, a clínica ser conhecida, A da era clínica do Léo. era a clínica do Léo, né? Que momento que vira a tua chave para isso que, cara, para ter lucro de verdade, eu preciso agora construir uma marca, uma empresa. Você se lembra desse momento? Qual chave que virou na tua cabeça? Eu acho que desde que eu montei meu primeiro negócio, eu pensei que deveria ser uma marca, mas eu não sabia como construir. Porque a construção de uma marca passa em você estar construído você como pessoa. Uhum. E aí, Concordo. se você se destrói com alguns comportamentos, a sua marca ela rui também, Uhum. entendeu? Então eu ruí algumas vezes, né, ao longo porque eu comecei a empreender muito cedo, né, 2017, minha primeira clínica, né? Então eu tive esses momentos de ruptura que eu ruí aquelas marcas porque o Léo precisava se reconstruir. E eu não vejo, eu posso reconstruir de novo, mas tem que nascer algo melhor do que era, entendeu? E a gente construiu essa marca que a gente posiciona hoje em 2022, Uhum. mas eu acredito que ela realmente ganhou voz e penetrabilidade realmente em escala em 2024. Mas eu acho que tudo está atrelado à pessoa. É difícil hoje você, né, como você vai posicionar a marca, você faz exatamente isso, né? Quem é você? Uhum. Aonde você quer chegar? Porque a sua marca ela tá atrelada a você, né? E ela evolui com você. Exato. O tamanho de uma marca e de uma empresa é atrelado ao tamanho do dono, né? Exatamente. Da capacidade técnica dele naquilo em específico. Eh, e é o que eu digo, né? Uma marca pessoal, ela acelera uma marca empresarial muito mais rápido, mas a marca pessoal, por si só, que era o que você tinha, ela tem um limite, porque ela oscila e etc. E talvez você possa ficar doente e morrer. E a tua marca, ela morreria junto, né? E a marca empresarial, ela continua.
E se você consegue fazer o trabalho da marca pessoal de fazer com que, com que aquele símbolo, aquela marca empresarial seja reconhecida e conhecida, aí sim as pessoas conseguem confiar, inclusive, mais e a marca, a empresa, o negócio começa a se tornar mais lucrativo, porque hoje você consegue ter, por exemplo, vários outros médicos que atende chancelado pela marca, né? Exatamente. E eu tinha um pouco de receio, né, lá atrás de, será que o meu paciente vai se sentir bem sendo atendido por algumas outras pessoas? E hoje eu vejo pacientes que eram meus Uhum. na clínica, eu falo, cumprimento e tal, tudo bem? E eu sinto que eles às vezes, será que ele vai, tipo, ver que eu não tô passando mais com ele aqui? Como se eu fosse Achar ruim, achar né? ruim, na Aham. verdade não, eu me sinto feliz, entendeu? Exato. Sinto feliz de não conhecer todas as pessoas que estão lá, me sinto feliz porque eu vejo que tá reverberando, né? E esse ensinar as outras pessoas, fazer com que as outras pessoas executem Sim. de uma maneira semelhante à que eu executo, eu acho que é isso, né? Poxa, que Aham. legal, tá dando certo, né? O Sim, trabalho tá dando certo. sim. É legal isso porque isso começou a acontecer aqui de uns 2 anos pra cá também na Autêntica, né? De eu entrar na empresa aqui e tá passando pelo corredor, o cliente olhar pra mim, olhar pra ele, tipo, ele me vê, tipo, quem é esse cara chegando? Eu, caralho, o cara não me conhece, cara. Graças a Deus, né? Que legal, tá meu time lá e tá entregando, tá cuidando, e a pessoa não me conhece, enfim. Isso é muito interessante mesmo, porque a marca começa a ter força própria, né? Ela começa a ter vida própria. Claro que ela é um neném, ela demora muito mais tempo para crescer e ser reconhecida do que a marca pessoal. É por isso que a marca pessoal, ela é como se fosse o cavalo que vai à frente e depois vem a infantaria, né? A infantaria é a marca chegando, só que uma infantaria demora para chegar. Um cavalo que você está em uma pessoa, com um cavalo saudável e veloz, com clenbuterol no peito e trembolona na bunda, né? Ele vai muito mais rápido, pô. Ele chega muito antes, ele vai e volta várias vezes até a infantaria chegar. É por isso que é uma marca pessoal forte. Eu vejo muitas pessoas hoje com esse negócio de startup. Não, não, eu não quero aparecer, tal, não sei o que lá. Cara, aparece, pô. Vai crescer a marca mais rápido e tem como você fazer o exit da marca depois, né? Você vai desaparecendo aos pouquinhos. Mas se você pega as maiores marcas do mundo, as grandes marcas, o dono esteve à frente até o fim, né? A cara do dono esteve à frente até o fim. Ele Usar levando a marca até o Facebook fim. até hoje, Do né? Facebook tá até hoje, você vê Tesla. aí quem já morreu, o Steve Jobs, por Steve Jobs, exemplo, né? entendeu? E quando ele saiu precipitadamente, né? A marca caiu, né? E É, depois ele conseguiu voltar. exato. E aí E muitas deixa. pessoas falam pra ele, não, mas não foi o Steve Jobs que criou o computador, foi o cara técnico lá. Não, o cara técnico executou a visão dele. Exato, né? É que nem, por exemplo, o próprio o Walt Disney também, né? Poxa, eu sei que muitas crianças de hoje talvez nem saibam quem foi o Walt Disney. E aí esse problema já acontece. Mas ninguém sabe quem é o dono da Ferrari, ou ninguém sabe quem é o dono da Volkswagen. Lá atrás sabiam, né? Ford. As pessoas não assimilam que Ford foi um cara, Uhum. né? Então, isso é muito interessante de ver, né? E sim, 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 existem algumas marcas que de fato nascem e se mantêm sem nunca ter o rosto do dono. Mas o que é diagnóstico claro e real é que essas marcas demoram mais para crescer. E as marcas que o dono não quer aparecer, eles têm que comprar influenciadores. Exatamente. Eles têm que comprar mídia de alguma forma. Então, sempre há aqui um fator dominante. Rostos vendem mais do que símbolos ali que uma logo, né? Então, a história de alguém, as histórias de alguém, o ser humano precisa de uma outra pessoa para confiar naquilo. Ela precisa de um intermediador, né, para confiar mais numa marca. Então, isso é uma vertente que eu vejo como clássica, assim, que é uma refutação de alguns, mas que obviamente você não tem. E é isso, né? O nosso trabalho no final do dia, você, Léo, crescer cada vez mais a sua marca pessoal para levar mais gente para a clínica, né? Para as clínicas, né? Para tua empresa, para tua marca, para que elas saibam que aquela marca é boa, né? Para que elas saibam que aquilo é bom. E eu acho que talvez eu demorei um pouco mais para crescer, porque eu achei que em 2022, quando eu montei realmente a marca, eu acreditei nessa época que eu tinha que diminuir o Leonardo para que a marca se sobressaísse. E acho que isso foi um atraso, isso foi um equívoco que eu cometi ao longo dos anos, assim. Muitos cometem esse equívoco. É, Eu já vi muita marca aqui passando pela gente. Não, eu não quero aparecer. A gente tem que convencer a pessoa de que ela tem que aparecer e depois que ela aparece e consegue fazer certinho, ela fala assim, cara, obrigado. Né? Tipo, a gente entendeu que tinha que aparecer mesmo. Né? E isso em empresas de vários tamanhos, em empresas de 10 milhões, 50 milhões, 100 milhões de anos, 200 milhões de anos, o founder aparecendo bastante ajuda demais a marca. E aí, claro, aí tem o processo do exit. Tem como fazer
o rosto ir saindo aos poucos, mas leva um tempo, né? Dá trabalho, e tá tudo certo. E aí vem uma questão também, né, que eu indago até a audiência, né, que às vezes pensa dessa forma. Por que que você quer parar de trabalhar? Por que que você quer sair, né? Por que você quer sair? Aí vem, né, aqui a gente iria para uma outra questão, aí acaba virando mais uma outra conversa aqui do que realmente a sua sessão de Terapia. terapia das marcas, de terapia aí da sua marca. Mas eu posso ser breve nisso. Veja, existe uma coisa chamada opinião pública. A opinião pública são os veículos de comunicação, todos eles, utilizados para direcionar o desejo das pessoas para uma direção. Então, quando de repente você percebe isso, porque você é médico e você vai entender este caso em específico, quando o mundo de repente começa a querer ser magro e viver mais. Essa comunicação ela começou de uma ponta lá em cima, que foi, por exemplo, os os gigantes da opinião pública, que são pessoas que de fato não aparecem, financiando através de suas marcas ou outras marcas o impulsionamento dessa ideia. E se você começa a pegar o registro disso, isso começou mais ou menos lá em 2018 ou 2020, e principalmente o período pós-pandemia, que grandes celebridades mundiais, como por exemplo o próprio Cristiano Ronaldo, cara, de repente ele começa a fazer publicidade e começam a investigar a vida dele e dizer que ele tem o metabolismo de um cara de 30, mesmo ele tendo 40, né? Começa a aparecer muitas informações e muitas mídias, ou seja, muitas pessoas que movem o desejo das massas como um todo, falando sobre que vivem mais, que são mais jovens e etc, tal, e responde ao espírito do tempo pós-pandemia de que as pessoas queriam viver mais. Então você vê que todo esse circuito ele é construído e as ideias são implementadas de forma sutil na cabeça das pessoas e elas crescem como um vírus, né? Podem ser vírus bons ou vírus ruins. E aí, posteriormente, começa a surgir o mundo fitness de uma forma muito mais forte no mundo inteiro, e as mídias e os algoritmos começam a reforçar isso. Então, os donos dos algoritmos que se beneficiam disso, enfim, começam a influenciar o desejo das Hum. pessoas. E aí cai para as camadas mais baixas, que produtos começam a ser lançados para as pessoas que querem viver mais e ter longevidade. Então, veja, é uma coisa que eu chamo de gigantes da opinião pública. Tem gente que de fato é dona do mundo, e elas decidem o que as pessoas deveriam desejar, né? E claro que existe todo um trabalho brutal para isso acontecer. Te explico o conceito geral. Agora tem um conceito específico e preciso e individual, que é o quê? Quem são os gigantes da opinião pública do mercado do empreendedorismo no Brasil? A gente tem alguns nomes. Esses nomes, há bastante tempo, né, e há um tempo atrás, principalmente em 2021 a 2024, 2025, agora diminuiu bastante, mas por 3 a 4 anos, os ditadores da opinião pública da bolha empreendedora estavam vendendo exatamente essa ideia. Você tem que ter equity. Se você não tiver equity, o seu negócio não vale nada. Você tem que ter valuation. O que eles estavam fazendo? Provocando o mercado para que as pessoas quisessem vender e eles comprassem os negócios mais baratos. Então, o que eu quero dizer é que a maioria das pessoas que pensam em criar um negócio para vender e tirar o rosto, você foi manipulado, né, pelos gigantes da opinião pública que injetaram essa ideia na tua cabeça para você trabalhar pra caceta, fazer uma ideia ficar de pé e vender para eles a um custo barato, porque com a tua ideia de 100, 200 milhões eles fazem bilhões, né? E eu já conheço alguns casos de mercado que foi exatamente isso que aconteceu. Mas a pessoa ficou feliz, mas eu fiquei milionário. Aí vem uma questão, né? Cara, se o seu único objetivo é ganhar dinheiro, Lá atrás, o que você trabalhou não vale de nada. isso é meio que uma prostituta, né? Você trabalha só por conta disso, né? Então, sei lá, existe coisa maior do que isso, entendeu? Eu Então, já pensei um dia em vender, hoje em dia não imagino assim, é, vender. pra Pra quê? quê? Você vai fazer o quê no lugar? Você vai criar outra empresa, entendeu? E assim, às vezes assim, os saltos vão ficando mais altos e você arriscar o seu próprio dinheiro fica mais difícil, Sim. né. E hoje o acesso ao capital, às vezes, vem só com o equity, Uhum. né. Então, antes para eu sair de uma clínica de X para abrir uma outra clínica de Y, eu gastava um gap de Z de dinheiro. Uhum. Agora eu quero fazer com que a minha clínica chegue em mais pessoas, eu tenho que montar X clínicas, eu tenho que arriscar X dinheiro e durante
esse fluxo, algumas coisas não dão certo. E aí Exato. o seu dinheiro que tá então o buraco vai ficando maior. É isso E aí. aí, às vezes, você realmente se pergunta, será que eu quero arriscar para chegar lá? Só que quem quer realmente construir um negócio, ele não pensa nisso. Você dá a win quantas vezes for necessário. Eu já dei a win várias vezes na minha vida. Pô, E daria de novo hoje, porque é exatamente isso que fez a minha empresa chegar até aqui. Dar o all-in, exato. né? E quando vem uma pessoa falando para mim, mas poxa, eu só tenho isso de dinheiro. Só tem isso, dá all-in e faz. Ah, não, mas é muito. Meu R3 inteiro, eu dava 22 plantões fora da residência para guardar, eu guardei uns 80 mil reais. A minha primeira clínica ficou para montar 110, 120 mil. Só de CAPEX, só de inicial. Dei all-in. Todo o meu dinheiro que eu tinha foi embora, e joguei no fluxo, e foi fazendo, e foi jogando para frente, e foi indo, e pô. Aí foi pivotando de outro. E é isso que o empreendedor, acho que é o cara nato, ele fala, poxa, todo aquele esforço que você teve, que você transformou aquele dinheiro em mais dinheiro. Porque hoje não falta dinheiro no mundo, mas faltam pessoas que conseguem pegar um dinheiro X e transformar em 2, 3, 4, 10x. E aí quando você transformar em 10x, você vai pegar os 10x e vai parar? Quantas outras pessoas têm a capacidade de fazer isso? Sim, Você já aprendeu a skill, exato. né? Já tem a skill da IA, né? É. Já instalou a skill, né? É E isso se aí. você começa uma empresa nova, você vai ter que ter todas aquelas dificuldades. Eu já montei negócios de outros segmentos. Uhum. E você começa na fase 1 de novo, né? Não importa o background que você tem, você vai começar com toda a dificuldade de novo de negócio, com as mesmas. Então, não existe um jeito fácil de ficar, né? Não. Você corta caminho porque você já sabe fazer mais rápido, mas ainda assim tem que fazer. E aí muitas pessoas chegam assim, não, mas eu quero te vender alguma coisa porque isso aqui que eu vou te dar vai fazer você ganhar muito mais dinheiro. Eu falei, cara, ideia, né? E quero ver você implementar essa ideia aqui. Vem aqui. Implementa aqui no dia a dia. É, Aí você vai ver, porque ideia eu consigo ter um monte, é isso aí. né? E aí o negócio, né? A saída. O que eu vou fazer com as minhas ideias, né? Hoje eu testo as minhas ideias dentro e eu decido se eu quero fazer as minhas ideias faturarem X ou faturarem Y. Uhum, uhum. E essa ideia da saída eu já passei por ela, né? Um dia eu pensei também, cara, não, vou fazer um monte, aí eu vou vender. Mas aí, naquele momento, o dinheiro, quando você atinge um certo patamar de dinheiro, aquele dinheiro já não é mais nada, né? Tipo, você vai lá, você vai comprar um relógio caro. Depois que você comprou, vira só um relógio caro. Isso aí. Depois que cara, você tem um sonho de comprar um carro caro. Depois que você comprou, só vira um carro caro. É uma coisa interessantíssima de dizer. Eu sei que, né, tem muitas pessoas que passam a vida que elas correm e o sentido da vida seria o sentido material e ter coisas, né? Eu ouso dizer que seria muito interessante dar para quase todas essas pessoas o que elas querem para elas verem que, para elas perceberem que, tipo, não significa nada, não muda nada, não muda nada. Na verdade, é até pior. Eu digo, cara, você fazer dinheiro e saber fazer dinheiro pô, é um fardo, cara. É uma cruz, né? É difícil, é pesado, é cansativo. Não é uma vida, entre aspas, como a gente pode dizer, normal. É brutal, né? Então, é muito pesado ter dinheiro. É bem pior do que não ter. Eu já não tive. E eu sei o que hoje é ter. É pior, pô. Porque a montanha-russa é muito mais louca, entendeu? Antes você tava andando de carrinho bate-bate, entendeu? De não ter um pouquinho ali, aí dá uma trabalhada ali a mais e faz um troquinho. Hoje em dia, a emoção é grande o tempo inteiro, né? Bom, você empreende, eu empreendo. É inseguro todo mês. E cada vez que você aumenta mais a quantidade de pessoas que dependem de você, e as pessoas, elas dependem das suas escolhas. É isso aí. É Então, isso aí. você um dia vendeu para ela o sonho, de que ela conseguiria chegar naquele objetivo dela se ela confiasse no seu trabalho, porque no final, quando a pessoa trabalha com você, ela tem que confiar em você, Na tua visão. na minha visão. E aí, de repente, eu falo que a minha visão é viajar o ano inteiro e não trabalhar mais e ficar de boa. Pô, eu não fui coerente. Acho que Exatamente. uma das coisas que eu mais
tenho hoje de receio e é isso, tipo, por que que você não faz mais aquelas? Porque eu não era coerente, né? Como que eu tava ali na frente de todo mundo? Não, vamos fazer. E de repente eu tava não fazendo. Uhum. Então, e esse é o fardo, né? Tipo, não, se você tá mostrando pra todo mundo que tem que fazer, então você tem que fazer todos os dias. As pessoas têm que se espelhar em você. É, você vira um símbolo de referência, né? Então, como que eu fico gordo hoje? Como que eu paro de treinar? É, você não pode. Não posso. É, é igual no trabalho, você não pode estar mal. Você não pode se mostrar cansado, você não pode escolher estar mal, você não pode estar doente, você não pode nada, pô. Né? Não pode. É, é isso que às vezes a maioria não entende, né? Às vezes eu vejo, né, uma pessoa ou outra assim, mais próxima, fala assim, porra, cara, agora sim, né, tá? Você vai lá, viaja de vez em quando, tal, não sei o que lá. Aí eu falo assim, cara, você não tá entendendo nada, né? Tipo, você tá olhando pro reflexo de 10 anos que eu não pude ficar doente, não pude ficar mal, não pude ficar triste, não pude ficar pra baixo, não pude. Eu tive que estar o tempo inteiro bem e querendo estar bem e escolhendo estar bem pra fazer meu trabalho, né? Então, é uma pegada diferente. É É isso. uma raça diferente. Se eu sair, fazer o exit e saber que a minha marca não estaria chegando, que eu não estou conseguindo fazer com que transforme a vida das pessoas de fato, mesmo que tenha entrando dinheiro, Não faz sentido. não vai fazer sentido. Né? Eu vou perder o controle de algo que eu sonhei. Exato. Então, eu não me imagino, assim, fazendo uma grande saída, mas, sim, imagino, como a gente estava conversando, que um dia eu vou ter que diminuir o ritmo que eu vivo, acho que você também vai ter, porque a saúde da gente cobra, como cobrou quando eu saí da residência, né? Que eu pensei em fazer alguma coisa diferente, mas é você trabalhar de forma diferente, mas o seu propósito tem que estar lá, né? Exato. Então, essa visão de saída, de um dia não ter mais empresa, porque eu te falo, tipo, eu não sei como eu faria sem a minha empresa, sem as pessoas, né? Eu fico, às vezes a gente briga com as pessoas no dia a dia, né? O tempo inteiro, na verdade, né? É treta o tempo inteiro, pô. Mas você já pensou se você não tivesse aquela pessoa para chamar a atenção, para puxar, para falar vamos, É, né? é isso mesmo. É isso mesmo. Pô, é isso aí. Léo, posso te devolver o que eu percebi? Claro. Vamos lá, vamos ver se eu consigo captar aqui alguma coisa aqui do seu mito fundacional e um breve manifesto do que eu vejo que é a tua causa para com o mundo, né? Do jovem de Goiás, de Rio Verde especificamente, que um tanto quanto diferente esse menininho que abria animaizinhos inocentes, brincadeira, mas que abria animaizinhos mortos que o seu pai veterinário trazia, nele não tinha apenas uma curiosidade de entender como os animais funcionavam, mas era de entender como o homem funcionava, de entender como o corpo humano funcionava e de como um corpo ele poderia, acima de qualquer coisa, funcionar direito. Ele ainda não sabia disso, pois era jovem, porque tudo que ele se atentava naquela época era com seus pequenos girinos que viravam sapos. Mas nesse processo de observar as mudanças e a transformação de algo que era pequeno ou ruim para algo melhor, a tua vocação então surgia ali. Como é que eu poderia encontrar padrões para ajudar as pessoas? Ainda não claro, mas se deu no início da sua profissão, onde o seu maior trabalho não era apenas ser mais um médico, mas em si de resolver talvez uma das piores áreas da medicina, a traumatologia, onde o seu principal objetivo era salvar aquelas vidas com método, processo e com agilidade, porque afinal de contas, parece que sua vocação a chama de resolver os problemas complexos e dá-los de forma simples para as pessoas. No meio desse caminho todo, não era simplesmente uma forma de ver pessoas como processos, mas algo surge ao longo da sua vida que ele começa a perceber que não é simplesmente curar um paciente ou não, é realmente dar dignidade a cada um e ser genuíno no ato de transformar e então nasce o seu fascínio. Como que eu posso tornar a vida das pessoas melhor fazendo aquilo que deve ser feito? Como que eu posso apontar a direção correta para que a saúde de cada um seja da forma particular que ele possui, melhor? E é disso que hoje nasce a nossa empresa. Ela não nasce simplesmente para ajudar a pessoa com reposição de hormônios ou com uma dieta ou com uma rotina mais eficiente, mas ela nasce para simplificar
através de processos complexos simplificados, de dar para cada alma, para cada ser humano, para cada história que chega na empresa, que chega na sua marca, para que elas possam, no final do dia, transformar suas saúdes em um hábito. Cara, vou ter que me mandar isso aí. Muito bom, cara, isso é muito bom. É o que eu vejo aqui. Faz sentido para você? Você se Muito. conhece? Muito. Parabéns. Você faz. Muito bom, muito bom. É muito encaixada, né? A gente começa a vida, acho que com vários peças do quebra-cabeça e dispersos, né? E acho que a vida é isso, né? Você conseguir encaixar essas peças e conseguir ver a plenitude. Eu acho que quando você se amadurece, você vê isso, você começa a enxergar o quebra-cabeça da sua vida e onde você chegou. E você é um ótimo montador de quebra-cabeças, né? Você sabia que muitas vezes, assim, pro time, eu me defino assim, galera, o que eu sei montar é quebra-cabeça, pô. Só que hoje é o quebra-cabeça da alma humana, talvez, né? Uma Muito última bom. pergunta, Léo. O que você tá levando aqui da nossa sessão de terapia das marcas que você não trouxe? Quando a Gabi me mandou a mensagem, vamos fazer o podcast e tal, tudo, eu nem sabia o que a gente ia fazer. Só falei, vamos, né? A gente é amigo já há um bom tempo e eu sempre aprendo contigo. E eu vim aqui de peito aberto para aprender um pouco mais contigo e acho que aprendi muitas coisas hoje, que é até sobre mim, né? Então, eu vou levar isso pro meu dia a dia, levar isso pro meu time, levar isso pra minha marca. Eu tenho certeza que isso ajuda a minha marca, a minha empresa a crescer mais. E muito obrigado por tudo aí. Tamo junto, pô. Bom que fez sentido. Valeu.